Dia número 6, a palavra. Dia número 6, 6 não é um número por acaso agora. Sabe, quando você começa a abrir a frequência, tudo começa a fazer sentido. 6 é o número da família, né? E o dia de hoje, a gente vai trabalhar a nutrição em nossa família e a nossa fonte. E é basicamente a nossa mãe, o nosso pai, é claro, mas a gente vai focar mais ainda no vínculo com a mãe, no que esse símbolo, no que essa figura representa na nossa jornada e como fazer para superar diversos tipos de trauma que a gente tenha, principalmente vinculado à perca da nossa mãe, seja uma perca física, seja uma perca por distância, seja uma perca por distanciamento, seja uma perca de qualquer tipo que a gente possa sentir que é. Então, para abrir essa frequência no dia de hoje, a gente tem assistência aqui das sementes da reflexão. Vamos começar com uma para facilitar o nosso entendimento. Por maior que seja a tempestade, não perca seu equilíbrio, porque todas as tempestades passam. Mas a sua fé e coragem permanecem. Por maior que seja a tempestade. E quanta força pode ter uma tempestade que é a ameaça de uma perca de um espaço de nutrição. Se a gente considerar que a gente é igual que uma plantinha, que precisa de água, de sol para viver, imagina se cortarem o sol dela e a água dela, o que poderia vir a acontecer? É esse o tipo de perca que a gente sente quando a gente perde a nossa mãe. Isso pode ser vivenciado de diversas maneiras. Vai ser uma aguinha aqui mais próximo. Isso pode ser vivenciado de diversas maneiras. Às vezes, a perca física faz com que uma grande tempestade comece na nossa jornada, comece na nossa vida. Como a gente conversou no encontro anterior, falar de morte nunca é uma temática tão fácil, tão leve de ser trabalhado. Por quê? Porque a gente tem diversas vivências que, às vezes, construídas na infância, às vezes, não por contato direto, mas por uma percepção do que é morte e pela forma que outras pessoas vieram passar isso para a gente quando a gente é criança, a gente assume aquele passo como um passo traumático, né? Vivenciado naturalmente, com o emocional envolvido, com muita dor, mas sem, às vezes, apenas vivenciando o lado da tempestade. E como a gente sempre conversa, tem sempre dois lados. Vai ter o lado da tempestade e o lado do timão do barco. O que eu faço? Me deixo levar por essa tempestade? Eu vou sucumbir ante essa tempestade? Ou eu coloco força para colocar meu barco em águas mais calmas? A Escola dos Deuses traz, inspiracionalmente, uma parte do texto que diz: um dia você saberá que nenhum encontro pode acontecer fora de você. Quer dizer, todo o encontro que a gente já tem com a figura da nossa mãe acontece apenas dentro da gente, por mais que em algum momento, em alguma circunstância, pareça que aquilo acontece fora. Os homens e as mulheres que encontrará revelarão-se como fragmentos de você e deverá juntá-los como peças de um único mosaico. Cada um deles representa uma de suas vidas possíveis. No oceano da humanidade, cada um deles é uma gota que reflete um aspecto da sua psicologia.
Lembre-se, os outros são apenas espelhos. Não há ninguém a quem acusar ou a quem criticar. Uma pessoa encontra somente e sempre a si mesma. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que muitas vezes aquela tempestade, aquele sentimento de vazio e aquela, até em um lugar, falta de aceitação, apenas acontece porque eu imagino, acredito, penso que está ligado a uma pessoa fora de mim. Agora, o lado luz de toda a situação é começar a trazer tudo que aquela figura, pessoa, representa para mim, de maneira até mais simbólica, para eu começar a superar de uma maneira mais mental e não tão emocional, porque o nosso emocional, gente, ele vai entrar na tempestade, até a tempestade parar. Aquela tempestade pode ser 40 dias, 40 noites, né? 40 anos. Eu não me esqueço que tempo atrás, quando a gente fez um encontro, teve uma pessoa que mencionou, e até vou trazer isso aqui agora, porque às vezes a gente acredita que isso não é possível, mas quando perguntava qual que era a circunstância que ela sentia que lhe impedia se movimentar, a pessoa mencionou a perca da minha mãe. Então, como a gente estava no grupo e não sabia em que momento, quando isso aconteceu, as pessoas acreditaram, e eu também, que isso tinha sido muito recente. Quando perguntado quando isso aconteceu, só falou assim, não, ela, há 30 anos que ela partiu. Então, quer dizer, a pessoa racionalmente entende que há 30 anos aconteceu um fato de uma perca física, mas o emocional ainda está travado lá. O emocional ainda está sofrendo lá atrás, que não é lá atrás, é aqui agora. É esse emocional que a gente precisa conduzir, encaminhar, acalmar. E isso a gente faz como? Através da nossa mente. Através da nossa mente, a gente vai trazer uma frequência de mais leveza, de mais calmaria, de mais autopercepção, de que, a fim das contas, sou eu, aqui e agora, escrevendo a minha história. Como eu disse no início, muitas vezes as imagens que têm a ver com a morte são imagens que a gente vivenciou de maneira traumática. Para quem tem mais idade, eu sempre costumo falar que da cidade onde eu venho, não existia sala velatória. As pessoas eram veladas, a despedida última era feita nas casas das pessoas. E aquilo tornava o evento mais traumático ainda, porque tinha um manto de, naturalmente, muita dor, mas tudo se desenvolvia dentro da própria casa. Então, imagina se um nascimento acontece numa casa, o movimento que traz, quando a morte de uma pessoa vinha para ser despedido dentro de uma casa, ali tinha todo um trasfondo. O quarto onde a pessoa era despedida, o sentimento das pessoas, o velar à noite, que antigamente era 24 horas estrito, não é como agora que são algumas horas e já se parte para uma despedida final. Então, as imagens que a gente tem da morte e as coisas que as pessoas, principalmente antigas, falavam sobre a morte, dependendo da crença religiosa que cada um tem, podem trazer memórias extremamente traumáticas para a maneira como a gente vive. E cada um de nós passa por tempestades terríveis na perca daquela nutrição, daquilo que trouxe a gente para a vida, daquilo que alimenta a gente em algum lugar e faz a gente se sentir vivo, visto, valorizado, amado, né? E são todos esses espaços
que a gente precisa resgatar para conscientemente, quer dizer, racionalmente, não emocionalmente, racionalmente, possamos crescer dentro de nós. Afinal, como eu elaboro um luto e saio desse movimento dentro de mim? E quando sentei aqui, comecei a refletir sobre esse encontro do dia de hoje, veio assim muito clara a imagem da criança começando a crescer, se resumindo a uma criança interior ferida, a um sentimento de indefensão que precisa trazer um espaço de autonutrição desde o adulto, para eu conseguir superar essa situação com mais facilidade, porque se eu apenas vou querer superar isso, esperando me sentir melhor, o que eu estou querendo falar com tudo isso? Eu não posso me sentar e esperar para me sentir melhor. Dificilmente pensando na mesma coisa, eu me sinto melhor. Então, preciso construir como eu me sinto melhor. Uma das maneiras mais acessíveis de construir como eu me sinto melhor é perceber quais são os meus espaços de nutrição. O que eu realmente perdi, o que eu realmente tenho, o que eu realmente posso suprir. E a carta que vem da nossa mesa guia é o refinamento. Vamos entender o que isso significa. Tem a capa roxa, tem um turbante na cabeça, que não é por acaso. Sempre que há um turbante na cabeça, é para se cobrir essa parte, para impedir que outras frequências, sejam nocivas ou não, possam acessar o que é aqui dentro. Ao perceber que bruxos, bruxas, místicos utilizam muito turbante, por quê? Porque geralmente aqui dentro há fórmulas, há pensamentos específicos, até sigilos, selos, que não são acessíveis para todo mundo. Então, esse Ganesha aqui tem o turbante e ele vem falar em refinamento. Vamos entender o que o refinamento tem a ver com isso, mas já está em sintonia, né? Está em sintonia por quê? Porque refinar significa aprimorar o que há dentro de cada um de nós. Fazer mais, uma sintonia mais fina. Ouvir a música, ele está tocando uma cítara, uma guitarra. Ouvir a música pode curar, encorajar e nutrir a sua alma. A sua espiritualidade é uma parte essencial de quem você é e forma a estrutura do seu mundo. A música repercute no espírito humano. No coração da humanidade está a canção da alma. A música tem o poder de unir comunidades, culturas e civilizações. Ouvir música pode curar, animar e amparar a sua alma. Estudos descobriram que os tons musicais têm um impacto energético nas células e nos órgãos do corpo humano e se comunicam com eles. Acredita-se que as células vibrem e tenham essencialmente suas próprias entonações musicais. Ele estudou quântica, né? Ouvir música pode ajudar a curar e elevar a sua energia. Você verá que, ao tocar uma música diferente, edificante ou calma, você cria paz para contemplar. E, por sua vez, ganha mais clareza sobre o que você cria na vida. Também pode provocar uma conexão mais forte com seu eu superior ou com a unidade. A música desenvolve a comunidade, enquanto o som promove comunicação e uma unidade maior. O refinamento é um processo contínuo que desenvolve, encoraja e nutre. O refinamento é um processo contínuo que desenvolve, encoraja e nutre. Uma conexão espiritual se forma entre a música e o ouvinte. O Ganesha convida hoje a incorporar a música à sua vida de modo que aumente a sua expansão espiritual. Ouça música tranquila enquanto se prepara para o dia. Afaste-se do barulho de imagens digitais eletrônicas excessivas e retorne a uma existência mais melódica.
Sente-se e ouça a música por um tempo. Fazer isso pode alterar a sua energia para um estado mais puro e perceptivo. Aqui está trazendo uma maneira de refinar a nossa jornada e está dizendo que é possível refiná-la através de ouvir música. E quantas vezes temos a memória, temos a lembrança daquela música que alguém que já partiu gostava, e lembramos nessa música como era aquela pessoa. Então, quer dizer, há memórias, ou não, de frequências positivas que me unem àquela pessoa. Essas memórias de frequências positivas nas quais ou eu era feliz, ou a pessoa era feliz, ou a gente era feliz, e mesmo a gratidão pela própria vida me traz novas lembranças, novas memórias, novas maneiras de ter essa pessoa comigo, sem necessidade de eu, cada vez que eu lembrar da pessoa, reviver o trauma. Tá dando para compreender? Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o seu microfone e falar, gente. Vamos continuar? Vamos continuar, dá o joinha para mim. Quer falar? Pode levantar a mão ou abrir o seu microfone. Tudo certo? Tudo certo. Vamos continuar. Tá dando para entender? Eu sinto que esse encontro elabore o luto não resolvido em 3, 2, 1 já. Uma coisa assim. Por quê? Porque a gente fica preso em momentos que a gente perde alguém que a gente ama muito, fica preso no emocional. Parece que não há como sair da tempestade. Não há barco que sustente, não há navio, por mais grande que ele seja, não há amizade, não há filho, não há nada que coloque um sol e um mar calmo na frente. Aqui vocês conseguem perceber claramente como o emocional leva a gente para lugares assim muito sombrios, muitas vezes, lugares onde a gente realmente não tem como, ou sente que não tem forças para sair. Aqui é um chamado para um desenvolvimento espiritual muito grande, né? Porque se a gente olhar desde o emocional, é aprender a viver sem. Se a gente olhar desde o racional, é aprender a administrar toda essa frequência de caos, de tempestade, e colocar uma energia de leveza, de harmonia, de amorosidade. Então, nesse trabalho de criança interior, é um pouco pressa, não. Pressa no trauma, onde, em definitiva, abrimos frequência de sofrimento, abrimos frequência de sofrimento. Cada vez que eu penso nisso, vem direcionado para mim uma flecha com a palavra sofrimento. Quando abrimos frequência de sofrimento, é possível trabalhar não apenas o trauma, senão como eu me sinto cada vez que eu vou lembrar disso. A primeira consciência que tem que vir é que, indo para o mais fácil, para o mais simples, cada vez que a gente embarca nessa jornada de vida, a gente entra em um jogo onde há uma carta que já está marcada, e essa carta que já está marcada é a morte, quer dizer, a morte não é uma coisa tétrica, ingovernável, incontrolável, o único que ela é inesperada, né? A gente não tem o controle do ego para saber quando irá acontecer, não tem até o direito, né? E ainda bem, porque a gente já tenta controlar tanta coisa, que se a gente tivesse essa informação, seria pior ainda, sabe? Teria pessoas, a informação que vem, teria pessoas que podem até utilizá-la para fazer o mal. Então, a vulnerabilidade, a sensibilidade do ser humano está também em saber quanto a gente é finito e quanto desconhecer dessa finitude, não desconhecer por não considerar, que é o que geralmente a gente faz.
A gente faz as coisas porque a gente não considera que aquele momento vai chegar. Então, muitas vezes, alguém que a gente quer muito, a gente deixa o encontro para depois, a gente vai ali, empurrando, 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 porque depois terá tempo e às vezes a gente é surpreendido com uma perca inesperada, e outras vezes a gente não se prepara. Para tudo a gente se prepara na nossa vida. Se a gente se coloca para pensar, a gente se prepara para andar, a gente se prepara para falar, começa falando errado, depois vai aprendendo devagar, depois se prepara para escrever, depois se prepara para viver em sociedade, começa a ter vínculos no clube, nas escolas de idioma, na própria escola. Então, para tudo a gente vai se preparando. Por que não há uma preparação, uma consciência, uma coerência para perceber com mais maturidade que a morte forma parte da vida? Não, vamos deixar o bicho-papão comer a pessoa. Quando o momento chegar, ela vai desabar e não vai ter para onde correr. Por quê? Porque não tem, quando você se prepara, o que você tem? Um ponto de apoio. Veja aqui. Tem ponto de apoio. Tem frequências que podem ser abertas para eu. Por onde que eu vou pegar esse bicho de 7 cabeças? Então, tem um ponto de apoio. Quando a gente não se prepara, a gente perde o pé. De fato, há discursos de pessoas que ou não superam o trauma ou estão passando pelo trauma e a fala é: perdi o chão. Ficou caindo no vácuo. Então, esse é o momento racional no qual eu preciso resgatar as partes boas de mim para preencher, para me reconstruir, para me reencontrar e, principalmente, e a gente vai para a constelação familiar, principalmente, honrar a minha vida. Afinal, a gente recebeu um presente que a gente não pode devolver, nem quer, né? Quem é que quer devolver a vida? Ninguém. Mas ter consciência que eu tenho recebido a vida precisa, aos poucos, despertar cada vez mais a gratidão no nosso coração. E não apenas a gratidão pela gratidão. Aquilo não significa eu me sentar aqui, gratidão, porque estou vivo, gratidão, porque estou vivo, gratidão. Não, é ao contrário. Se eu estou vivo, desenvolver. Eu tenho alguma coisa a ser feita aqui. Mesmo que muitas vezes seja apenas, não é mostrar, porque não se trata de quem vê, não se trata do outro, se trata de mim. Mesmo que apenas seja eu me sobrepor a uma circunstância e perceber que eu posso evoluir espiritualmente, entendendo, compreendendo, racionalizando aquela situação com mais clareza. Se na minha família há um padrão onde tudo desaba na vida das pessoas por percas traumáticas, e ali não precisa ser um acidente, pode ser uma doença, né, que vem atrapalhar a família, que vem de geração em geração, e todo mundo perde o chão, então é hora de perceber que se eu estou inserida nesse sistema, vamos para a frase de cura do ano. Quem é a cura do meu sistema? Quem é a cura do meu sistema? A cura do meu sistema sou eu. Se eu resolvo assumir esse compromisso, essa jornada. Como é que eu curo o meu sistema? Curando minha criança interior. Aquele fragmento de mim psíquico e mental, porque você não tem ferimento físico, é uma questão mental. Aquele fragmento de consciência de mim, que é de ser uma parte, uma frequência psíquica que está em sofrimento por aquela perca. Por qualquer sentimento que aquela perca represente. Abandono, traição, angústia, dor, rejeição,
E não importa, nesse caso, qual seja a maneira que a pessoa elabora essa dor, vai ser dor, enfim. O que tudo isso quer dizer? Não preciso ficar morando na dor. Eu posso me reconstruir. Me reconstruir depende de mim. Muitas vezes vou precisar de ajuda para reconstruir esse está tudo certo, né? Porque é para isso que a gente vive em comunidade, é para isso que existe a terapia. Então, essa parte da reconstrução, a grande maioria das pessoas que está aqui, que vai ouvir isso depois, é terapeuta. Então, administrar frequências de perca de alguma coisa dentro de nós significa encontrar vias adultas de observar a situação e conduzir a saída da tempestade. E conduzir a saída da tempestade. Aos poucos eu vou entendendo quais são as minhas ferramentas. Vai ter pessoas que é pela fala, vai ter pessoas que é pela imposição de mãos com reiki, vai ter pessoas que é convencimento, vai ter pessoas que é ouvindo outras pessoas que ela vai encontrar os lugares onde ela se encontra. Cada um de nós vai fazer isso de uma maneira diferente. Vai ter pessoa que é mais racional. Aqui, esse encontro é bem mais racional. Eu percebi que eu estou sofrendo por X situação, e eu sei que o universo se cria a partir de transmutar uma frequência e colocar uma frequência boa para complementar aquele espaço, porque não é possível deixar o vazio, né? Não há como deixar vazio no universo. Sempre é necessário colocar uma frequência ali. Então, a gente hoje vai trabalhar essa cura da criança interior, das frequências que têm ficado presas na perca de alguém muito querido, na figura, no símbolo da nossa mãe, observando o quanto a nossa mãe traz nutrição para a gente. E aprendendo a se nutrir, não da ausência dela, mas sim da presença ou do passo que ela teve pela nossa vida, mesmo que esse passo tenha sido breve, como é para quem perdeu a mãe de muito pequeno, ou a mãe, por exemplo, tem casos de pessoas que perdem a mãe no parto, então a pessoa nasce e a mãe acaba falecendo, então são diversas circunstâncias ali que acontecem que tem a ver com esse ponto de nutrição, como adulto, como criança interior adulta, encontrar os caminhos para eu nutrir aquele espaço que está assim, falta de água, falta de sol, falta de alimento. Às vezes eu não vou conseguir reconstruir isso de uma vez só. Então, eu preciso de uma sequência de nutrição. Igual que o nosso corpo, sabe? Quando a gente tem uma deficiência vitamínica, tem que ser muito grave para o médico mandar lá. Vai ter que tomar injetável. Vitamina D3 injetável. Às vezes, uma vitamina D3 injetável não é suficiente. Às vezes, você precisa 2, 3. Com a nossa mente não é diferente, porque ela encrosta, ela empaca, ela resiste, vamos colocar a palavra, tá? Ela resiste. Ela cria um cercadinho e resiste, e um bom dia abre a porta e deixa essa frequência entrar. Mas amanhã, depois de amanhã, ela volta para o que era. Então, precisa de uma potência mais intensa para que eu consiga administrar tudo isso que acontece comigo de uma maneira mais até racional. Por quê? Porque é a mente o que muda a nossa jornada. É a mente o que abre portas, e quando as portas se abrem, a vida também começa a mudar e se abrir para nós. Então, vamos lá, trabalhar essa criança interior, abrir essa mesa linda para nos ajudar a conduzir essa frequência toda. Divina presença, eu sou luz superior. Guia-me agora. É comandado abrir o portal da mesa para administrar todas as frequências de sofrimento
e trazer uma verdade de cura, de criança interior. Gratidão, gratidão, gratidão. Conectando aqui todas as pessoas que formam parte deste campo, que aceitem este tratamento. Gratidão, gratidão, gratidão. Não apenas para esta perca na nossa vida, na imagem da perca de uma mãe, senão em qualquer perca que esteja sendo significativa, radical e que trave o nosso emocional. Qual é o raio divino que precisa ser trabalhado? Não podia ser diferente o raio violeta, que já é o raio da transmutação, para começar colocando um manto de eu sou a porta, que ninguém pode fechar, porque eu sou o eu sou. Divina presença, eu sou, eu solicito a tua assistência e caridade. Seja ativo o sétimo raio do fogo violeta em todos os lugares, situações ou circunstâncias nas quais faltou poder libertador. Envolve a toda a terra com o manto sagrado da chama da misericórdia divina, na cor violeta, no fogo violeta, eu sou o eu sou, eu sou o eu sou, eu sou o eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão. Algum outro raio precisa ser trabalhado? Não, é o raio da transmutação mesmo. Chakra básico precisa ser trabalhado? Claro, por quê? Porque quando o nosso chakra básico se afeta, a gente tem medo, tem insegurança, tem dificuldade para encarar, porque falta aquela torneira de água aberta e fresca que nutria a gente. Vamos lá. Qual é a ferramenta necessária para nutrir esse chakra básico? O disco solar, esse disco solar vai trazer o aquecimento. Vamos ver. Ativação do nosso DNA mestre, trazendo mais consciência de quem eu sou e a força que eu posso ter nessa jornada de vida. Trazer a nossa intenção, a nossa mente para o nosso coração. Perceber todos os seres de luz que acompanham a nossa jornada, desde o momento da nossa vinda, e como isso nos conecta ao nosso eu superior, nos sentindo envolvidos plenamente pelas energias de amor e de paz. A sintonia de cura agora afeta as suas mãos, sinta as suas mãos vibrar e todas as células se harmonizar, todo o seu ser alinhado. Sinta sua alma, sinta quem você realmente é e em unidade com a Terra e com o Criador, através deste fractal divino que reside em seu coração energético. Perceba que isso também é você. Visualize os raios de luz saindo do centro do peito. Envie esta luz curativa divina a todos os lugares, principalmente a esse lugar de sofrimento psíquico, e receba a bênção desta conexão. DNA mestre que habita em meu coração energético, luz da fonte criadora, energia divina de amor e de cura. Minha sabedoria inata adormecida, eu comando que você desperte agora para meu bem maior. Que seja meu guia nesta jornada de cura planetária, expansão da minha consciência. DNA mestre, centelha da minha vontade divina, desperte o meu poder pessoal para que eu seja uma condutora da luz crística nesta dimensão, através da consciência do ser multidimensional que eu sou, em unidade com as forças de luz, que assim seja e que assim se faça, porque somos a fonte divina e tudo é. Gratidão, gratidão, gratidão. Chakra básico, DNA mestre. Eu sou ou eu sou. Alguma outra ferramenta para equilibrar este chakra não é necessário. Vínculos, relacionamentos. Qual é a ferramenta para harmonizar
Vamos trabalhar com o código da ascensão aqui. Esse código da ascensão é o código arturiano, que essa mesa traz. Vamos lá. Divina presença, eu sou. Eu sou o produtor da minha própria vida. Eu sou o produtor da minha própria vida. Eu sou o produtor da minha própria vida. Não é amor querer me recolher e sofrer o que a minha mãe sofreu. Não é amor querer viver uma jornada que não é minha. Ao contrário, entremos em contato com a nossa própria verdade e sigamos o nosso caminho para a ascensão. Ativando o código de ascensão, eu sou o produtor da minha própria vida e me permito resgatar aqui e agora apenas frequências de alegria, de harmonia, de boas memórias, com gratidão. Precisa de alguma outra ferramenta? Não. Chakra do plexo precisa de harmonização? Não. Chakra do coração precisa de harmonização? Precisa. Tudo isso que ficou carregado, que ficou trancado, que ficou preso, está onde? No nosso chakra cardíaco. Então, é esse chakra que precisa de libertação. Qual é a ferramenta necessária? É uma parte da pirâmide necessária de ser ativo. Mais alguma? Desejo para aprofundar e escutar com atenção. Vamos lá. Vamos lá, que aqui é profundo. Divina presença, eu sou luz superior, guia-me agora. E comandado ativar o equilíbrio do chakra cardíaco. Ativando o meu desejo de aprofundar. Para perceber cada vez mais tudo que essa dor vem falando para mim. Tudo que essa falta vem dizendo para mim. Toda a nutrição que eu já tenho dentro de mim. Ativando a escuta atenta do universo que está em volta de mim, escuta atenta das outras pessoas que também dependem de mim, escuta atenta de cada sinal sutil do universo para eu refletir e crescer. Crescer a partir do coração. De coração, conectar com um amor próprio tão profundo, em relação direta com a bênção da vida que eu recebi. Ativar, equilibrar, ajustar, harmonizar. Gratidão, gratidão, gratidão. Mas se alguma ferramenta é necessária para o chakra cardíaco? Não. Ok? Chakra da garganta. Aqui tem palavras de dor. Vamos lá. Ajustar tudo isso. Vamos fazer o verdinho malaquita que trabalha a hora emocional para ajustar esta situação. Lótus, ativação do chakra estrela da alma. É aquilo que eu disse, né? Conexão com o eu superior, conexão com a minha missão de vida, é aquilo que me tira de sofrimento, gente, sempre. Vamos lá. Cada um de nós tem e pode fortalecer a conexão com o oitavo chakra. Esse chakra chama estrela da alma, é um chakra exterior ao nosso corpo, assim como o chakra da terra.
Sua cor geralmente é branca, mas pode ser interpretado e sentido com outras cores. Esse chakra, estrela da alma, é o reservatório do nosso caminho de vida. Por isso, muitas pessoas cujo número de vida é 8 se sentem, às vezes, perdidas, se questionam a sua existência e também o seu rumo. Aqui está falando de pessoas que nasceram 8 horas da manhã, que nasceram no dia 8, que a soma do nome ou do sobrenome ou dos dois dá 8, né? Acontece porque esse chakra está fora do corpo, assim como a própria consciência da pessoa. Então, é preciso trazer a mesma energia do oitavo chakra, como se fosse uma cascata que flui do topo da cabeça até o nosso enraizamento. Percebe como todo esse tratamento quântico, ele está trazendo racionalidade para comandar o emocional. Vamos trazendo a nossa atenção para essa ligação. Cada vez que você respira agora, você inala energia luminosa. Cada vez que você inspira, inala energia luminosa. Exale toda palavra engolida. Expulse todo obstáculo, dificuldade, tristeza, sentimento de falta. Inale luz. Exale a densidade energética. Exale o choro engolido. Inspire o que te faz sentir pleno e luminoso. Crie raízes dentro de você e até o centro da Terra, fortalecendo essa conexão. Leva atenção para o interior desse chakra da coroa. Imagina que olhas para cima e visualizas uma estrela muito brilhante em cima de ti. Visualiza o cordão que te une àquela estrela e sente como essa energia te envolve. Observe tudo que acessa nesse momento. Expira tudo aquilo que já não forma parte, toda tristeza, todo sofrimento, toda mágoa, toda dor. Traz esse bem-estar para dentro de ti. Divina presença, eu sou, é comandado a ativar e fortalecer equilíbrio, ajuste e harmonia. Desse oitavo chakra, com todos os chakras e corpos sutis, harmonizando, ajustando, equilibrando todas as linhas do tempo, é processo evolutivo. Gratidão, gratidão, gratidão. Alguma outra frequência necessária? Não é? Precisa equilibrar a intuição? Não precisa. Precisa equilibrar o coronário? Não precisa, ok? Vamos partir para nosso refinamento. É essa a frequência que a gente vai ativar como guia norte. O quanto que a nossa música interior pode continuar tocando mesmo com a perca. Divina presença, eu sou, luz superior, guia-me agora. É comandado a ativar a regeneração de cada uma das frequências, trazendo harmonia, equilíbrio, leveza, plenitude e luz sobre um momento que parece de escuridão, trazendo o refinamento do meu ser, trazendo a evolução do meu eu interior, trazendo o acolhimento de tudo que eu não consegui perceber até agora. O quanto é importante perceber tanto a nutrição quanto a falta dela para tomar atitude e crescer como ser humano. Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos para o nosso conselho final. Esse conselho final, vinculado a toda a frequência que temos trabalhando no dia de hoje, diz: capacidade de amar, criação e imobilidade. Vamos lá. Capacidade de amar e a trompa do Ganesha,
com essa pressa que ele perdeu pelo sacrifício que ele fez. A gente já conversou sobre isso. Carta número 34. É preciso ter coragem para se abrir e curar áreas de profunda vulnerabilidade. Quando seu coração está aberto, você descobre que suas ações costumam combinar com suas palavras. Raramente se sente ofendido. Você fica disponível emocionalmente. Quando seu coração está aberto, você realmente assume a responsabilidade por quem é e quais são as suas crenças. Ama-se mais completamente. O conflito se resolve com mais facilidade e você deseja viver em harmonia com os outros. A tromba de Ganesha representa a habilidade de considerar como você percebe essa situação importante para o seu crescimento espiritual. Uma tromba de elefante é um membro fundamental, utilizado para suas atividades cotidianas, pois serve para remover árvores e outros grandes obstáculos, além de tarefas mais trabalhosas, como abrir frutos para comer. Justamente ele serve para se nutrir. Um elefante tem capacidade de realizar uma série de tarefas, desde as mais precisas até as que exigem mais força. Dessa forma, a tromba de Ganesha é um emblema de sua grande inteligência e extraordinária capacidade de amar. Conte com a sua própria vasta coleção de habilidades para lidar com seus problemas e saiba que Ganesha também te apoia nesse momento. Que mensagem linda. Criação. Criação, e o Ganesha está abraçando pela mamãe, que é a Lakshmi. O Ganesha foi dado de presente para uma mulher que não podia ter filhos. Então, ela não é a mãe verdadeira, né? Tem toda a história dele aí. A mãe verdadeira do Ganesha ela tinha o marido que saiu de casa e ali o filho saiu buscá-lo. Saiu buscá-lo e o encontrou, mas o marido estava vindo com a cabeça tão em outro lugar que sentiu-se atacado e cortou a cabeça do filho. Então, ao cortar a cabeça do filho, ele não sabia como voltar para casa e falar para a esposa que ele tinha matado, né, o próprio filho. Daí ele colocou uma cabeça de elefante naquele corpo humano e levou aquele Ganesha para sua própria mãe. E ali começou a história. Criação. Concentre-se em criar uma vida calma e equilibrada para si. Ganesha lhe pede para manter uma atitude benevolente, protetora, realista e simples quando se trata de colaborar com os outros e suas condições atuais. Você pode se beneficiar em ser mais prático. Esta é a hora de desacelerar e esperar pelo momento e pelos recursos certos. Lide com qualquer questão quando elas surgirem e pense em soluções fáceis e práticas que resolverão o problema com o mínimo drama. Tome o cuidado de não se doar demais, sem se preocupar com as suas necessidades, tornando os outros mais merecedores do seu tempo e amor do que você mesmo. Se estiver se sentindo exausto ou propenso a doenças, deve parar de fazer tanto pelos outros e fazer mais por si neste momento. Não busque um desenvolvimento pessoal fazendo pelos outros de um lugar de necessidade de reconhecimento. Fortaleça-se cuidando de si. E só então, em um lugar saudável, auxilie os demais. Isto é aquilo que a gente fala na terapia. Observe aonde e como você sofre para você conseguir ajudar também, porque se você supera aquela barreira dentro de você, você também pode auxiliar outros a fazer esse movimento. É imobilidade. Aqui já é uma chamada, a criação já é uma chamada à contemplação, né? A parar, a se observar. É imobilidade, para fechar essa tríade, é o Ganesha andando, ele está andando em cima de outro elefante, obviamente com os docinhos, obviamente com a estola lilás,
e diz: não se abale nem seja afetado pelas circunstâncias que o cercam nesse momento. Foque no seu objetivo e não se deixe levar pelo que os outros pensam ou pelo que você percebe. Ganesha o encoraja, revelando que quando você sabe que seu esforço não é em vão, ficará imóvel e impassível. Esse parece ser um grande entrave na sua vida nesse momento. Talvez você não tenha muito reconhecimento, sucesso, nem se sinta realizado no seu trabalho atual. Ou não se sinta ouvido em seus relacionamentos. É possível que o erro esteja no fato de você sentir no coração que sua luta é inútil. Você pode reconhecê-la em um nível intelectual, quer dizer, mental, mas fica facilmente abalado quando não vê os frutos do seu empenho. Nesta carta, Ganesha é retratado cavalgando o elefante para cativá-lo na energia do espírito desse animal. Elefantes podem ensiná-lo que a gentileza, a dedicação e a comunicação nos relacionamentos são muito poderosos. Eles lembram de que é necessário manter os relacionamentos vivos, com confiança, com amor, seja com amigos, família ou parceiro. Profundamente leais a todas as criaturas com as quais mantemos relacionamentos. Os elefantes são fortes quando protegem os outros e gentis quando cuidam de si. A matriarca, que é a fêmea mais velha e experiente de uma manada, lidera de uma maneira gentil e inclusiva. Os elefantes conseguem se comunicar por telepatia. Quando você tira esta carta, sua habilidade de realmente ouvir os outros aumenta. Faça o necessário para defender sua decisão. Você está recebendo a orientação de que esta é hora de agir. Permaneça focado e não seja apanhado tentando criar uma mudança. A energia no seu local de trabalho ou relacionamento está mudando sempre. Peça para Ganesha dar forças para lidar com o que acontece. Comprometa-se e siga o seu caminho. Não desista. A mudança logo acontecerá e essa situação será transformada. E acredito muito que todas as consciências que a gente tinha sobre morte, sobre nutrição, sobre falta, carência, abandono e criança interior ferida, tenham sido trabalhadas de uma maneira harmoniosa, de uma maneira também contundente, porque vem de ser eu tenho poder de me conectar com o melhor que há dentro de mim. E nessa frequência de gratidão, solicito para encerrar a mesa e equilibrar, harmonizar, ajustar todas as frequências aqui trabalhadas para cada um dos consulentes ter mais clareza, força, disposição e conexão com sua jornada de vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Tudo certo? É isso pelo dia de hoje. E amanhã temos o nosso último dia, Ama a Palavra. A gente vê uma temática